Reis, 1 de Reis, capítulo 16, versículo de número 29 em diante. Vamos ler até o 33 e alguns versículos do capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Ao Senhor a honra, a glória, todo louvor, louvado seja Deus. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Louvado seja o nome do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Nós, lendo este texto, nós podemos ver, entender alguns pontos que nos chamam a atenção na palavra de Deus. O Senhor fala do reinado de Acabe, e como se não bastasse seguir os conselhos de Jeroboão e aquilo que ele ensinara pecando diante do Senhor, ele casa com Jezabel, casa-se com uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, e pela sua tradição adoravam a deuses estranhos. E como se não bastasse, ainda levanta uma casa de adoração a este Deus Baal, um bosque, e passa a adorar e levar o povo de Deus a adorar Baal, desviando assim o povo do Senhor, o povo escolhido, dos caminhos do Senhor, da obediência aos mandamentos, da obediência à palavra de Deus. E nós podemos ver no versículo de número 30, em que lemos que ele era mau aos olhos do Senhor mais do que todos os que foram antes dele. Pense num sujeito que o Senhor odiou por fazer aquilo que não agradara à vontade de Deus. Nós podemos ver também que no versículo 33, a palavra do Senhor disse que ele irritou ao Senhor. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E nós sabemos que, diante do texto que lemos, nos versículos e capítulos que se seguem, nós temos uma linda história que envolve diversos personagens.
a mulher que não servia a Deus de Israel, e sim Baal, o rei que irritava ao Senhor e desviava o povo dos seus caminhos, mas tinha ali um homem de Deus, um profeta enviado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo essa história, poderíamos explorar o caráter deste homem. Vendo esta história, poderíamos explorar o princípio da obediência, que no capítulo 17, o Senhor entra em cena através do profeta Elias, e aí a partir do versículo 1, o Senhor fala: vive o Senhor Deus de Israel, Acabe, o Senhor me conduz à tua presença para te dizer que nestes anos, por 3 anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Poderíamos falar do princípio da obediência. Nós sabemos que o Senhor já tinha falado ao seu povo: eis que propõe diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida e viverá. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Não existe um meio termo. Não existe o pé na igreja e outro no mundo diante de Deus, para querermos nos justificar Ele de que estamos meio certos ou meio errados. Louvado seja o nome do Senhor. Ou certo ou errado. Louvado seja o nome do Senhor. E poderíamos dizer que o que o Senhor fez em castigar Israel, na pessoa do reinado de Acabe, tange a questão do princípio da obediência, porque ele irritou ao Senhor, porque ele desobedeceu ao Senhor, e por isso tu vai passar fome, e por isso não vai haver água sobre a terra, não vai haver alimento, o gado vai morrer, não vai haver produção de nada, porque tu desobedeceu. É um dos focos de visão do texto. Um outro foco sobre o caráter de Elias, sobre a obediência de Elias. E aí nós veríamos aí inúmeros homens de Deus que se colocaram diante de Deus para que o Senhor falasse de acordo à obediência ao qual o mesmo teve e tinha ao Senhor. E o Senhor o honrou, assim como fez com Gideão, assim como fez com Josué, assim como fez com Abraão, louvado seja o nome do Senhor, assim como fez com Jeremias, assim como fez com Moisés. E aí nós iríamos até noite adentro falar daqueles homens de caráter e obediência diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diante da história e do texto em que lemos, Elias profetiza a Acabe sobre seca que haveria no seu reinado e sobre o povo de Deus. O Senhor sabia que ele poderia receber represálias. Envia ele ao ribeiro de Querite, que estava de frente ao Jordão, e o Senhor ali usou os corvos, que levava pão e carne manhã e noite para o sustentar. Findando o seu tempo frente ao ribeiro de Querite, porque não houve chuva, secou-se o ribeiro, e o Senhor disse: agora vai para Sarepta, que lá eu vou usar uma mulher viúva, e ela vai te sustentar. Na entrada da cidade, ele vê a mulher apanhando gravetos, e ele chega, a mulher, e pede água para beber. A mulher o serve, e agora ele pede que ela faça um bolo para ele. E ela disse: eu não tenho, a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. E aí nós vemos, ele vira para a mulher e diz: faz primeiro para o homem de Deus, assim conforme a palavra, e não te faltará farinha na panela e nem azeite na botija. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ainda estando ali em Sarepta, o filho daquela mulher morre. Aquela mulher agora se revolta com o profeta que estava ali. Trouxe morte à minha casa. Elias ora e pede ao Senhor: Senhor, traz a alma desta criança a ela. E aquela criança voltou a viver. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Chegando o tempo que se encerrou em Querite,
Ele vai para Sarepta. Encerra-se o tempo em Sarepta. O Senhor disse, chegou o tempo de você se apresentar a Acabe. Ele se apresenta a Acabe. E aí, se você abrir a palavra de Deus, ou se você mantém ela aberta, você vai ver aí no capítulo de número 18 e versículo de número 17 a seguir, diz a palavra de Deus. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe, és tu perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaí. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. Poderíamos entender, meus amados irmãos, que as coisas acontecem no tempo de Deus. Elias poderia ter permanecido, ter sofrido as duras penas ali diante do rei Acabe. Mas o Senhor o enviou. Poderia ficar ali, mas o Senhor o enviou para um lugar. O seu tempo encerrou em Querite. Enviou para outro lugar, Sarepta. O seu tempo encerrou em Sarepta. Agora o Senhor diz, chegou a hora, chegou o tempo. Quantos entendem que as coisas só acontecem no tempo de Deus? É Deus que tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que ele agora se apresenta diante de Acabe e Jezabel, que o procurava matar. E agora eles o considera como perturbador de Israel. Nos versículos a seguir, passa aí, irmão Kemuel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Elias, representante de Deus, vendo um rei desviado, a sua mulher, que nunca se converteu, vendo o povo adorando a um Deus estranho, chega agora como boca de Deus na terra e diz ao povo, por que cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor monta para Elias uma estratégia para que o Senhor volte a reinar no meio do povo. E nós sabemos que no decorrer de todo esse texto nós vamos encontrar que o povo se reuniu no Monte Carmelo. Chegando no Monte Carmelo, 400 profetas de Acera, 450 profetas de Baal. Elias faz um desafio, não será com escudos, não será com varas, não será com lanças, não será de maneira alguma com pedras. Nós faremos um desafio para saber quem é o Deus verdadeiro. Eu proponho a vocês que nós juntemos a lenha, coloquemos o sacrifício sobre a lenha. E fogo, o Deus que for o verdadeiro, enviará do céu, queimará a lenha e queimará junto com ela aquela carne do holocausto que estará sobre ela. Foi esse o desafio. Todo o povo diante daquele desafio, todo o povo diante daquela guerra, nada convencional. Elias disse, comecem primeiro, vocês são muitos, eu estou só. Começa primeiro aí, vai lá, 400 mais 450, 850 profetas, começa a aclamar o Deus de vocês, de manhã, comecem aí. E aí eles começaram, Baal, 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 Baal. E agora eu vejo o texto da irmã Raíla nos status dela, porque que crente não pode, né, tirar onda? Por que crente não pode tirar onda? E eu acho assim muita ousadia de Elias. Ele começa a fazer chacota. Talvez ele está dormindo, gritem mais alto. Não, quem sabe ele está ocupado. Eu creio que Elias, rapaz, só riu demais daqueles caras ali, viu? Vocês têm Deus nada. Cadê? Mostra o Deus de vocês aí. Olhe, ninguém vai riscar fósforo. Ninguém vai aí colocar uma pedra na outra de maneira alguma para fazer fogo. O desafio é este. O desafio é este. O fogo
O Deus que responder com fogo é o Deus que Israel vai seguir. Se Baal, Baal. Se o Deus verdadeiro a quem eu sirvo, que siga ao Deus verdadeiro. E aí nós podemos ver, louvado seja o nome do Senhor, que ele tripudiou daqueles profetas. E eles com certeza perderam saliva, eles com certeza queimaram o rosto, ficaram ali suados e nada de responder com fogo. E aí Elias faz algo além. Abre uma vala em torno dessa coivara. Quem é da roça sabe o que eu estou falando. Quem aqui conhece coivara? Quem sabe o que é coivara? Pois é, era feita uma coivara, um montão de lenha. Eu digo coivara? Não, irmão Léo, diga fogueira, que fica mais... Não, fogueira é a historinha, pequenininha, sequinha, bonitinha. Não, era um montão de lenha, com várias partes do animal sobre aquela lenha. Abre aí uma vala, para não dizer o rego que envolve a casa, para a casa não cair quando vem a chuva. Abre uma vala aí em volta deste sacrifício ou desta coivara. Agora enche um cântaro, encher um cântaro. Agora enche outra vez, encher outra vez. Agora enche outra vez, encher 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O que que eu vejo quando a água transborda? Quando a água fica ali sobre a terra. Eu entendo que a terra seca, como estava, pouca água, era insuficiente para embeber o solo. Nós sabemos que a terra funciona como uma esponja. Quando mais seca, mais ela suga a água. Mas sabemos que o milagre ali foi tão grande, porque a terra sugou, embebeu e não sugou mais, porque a água estava em volta. Quantos podem adorar este Deus? Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro cântaro não serviu para nada, nem molhou. A terra, bebeu. O segundo cântaro, a terra, bebeu. O terceiro cântaro, fez-se um lago em volta daquele monte de lenha, com aquela carne posta sobre ela. E vamos aí para o milagre. O versículo do milagre, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aí no versículo 36, do capítulo de número 18. Louvado seja o nome do Senhor. No 35 diz, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. O 35 aí, ó. Quem entende a visão? Quem entende a visão? Louvado seja o nome do Senhor. 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, olha aí a oração de Elias. Ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, que tu fizeste voltar o seu coração. 38. Então fez o quê? Caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Quantos podem exaltar o nome do Senhor? Louvado seja Deus. Existia todo Israel sobre aquele monte. Todo o povo de Deus, que antes estava com o seu coração voltado aos deuses estranhos, que antes foram levados por Baal e Jezabel a adorar Baal, estavam agora com o seu coração voltado para o Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. E agora eu digo aos irmãos, eu quero sair da introdução. Quero dizer aos irmãos que dentro destas passagens,
Acabe um rei mau. Casou com uma mulher pior ainda. Além de fazer conforme os piores dos reis, ainda conseguiu irritar o Senhor. Elias profetiza seca por 3 anos. O Senhor envia ao ribeiro de Querite. O Senhor o sustenta em Querite. Encerrando-se o tempo em Querite, o Senhor o envia a Serepta, o sustenta em Serepta. Ali há o milagre da multiplicação da farinha na panela, do azeite na botija e da ressuscitação do seu filho, da viúva. E agora a apresentação, ou reapresentação de Elias diante de Acabe e o grande milagre que o Senhor operou no Carmelo. Que lições podemos tirar? O que fica marcado em nossas vidas? Já falamos do caráter de Elias. Já falamos do princípio da obediência, que no caso de Acabe foi desobediência pela seca. Quantos aqui colhem bênçãos porque são obedientes? Quantos aqui estão abençoados porque obedecem a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui não almejam, não buscam o caráter de Elias? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui não adoram ao Senhor pelo que o Senhor fez? Mas o que me chamou a atenção, 3 coisas me chamou a atenção em todo este enredo, em toda esta história do capítulo 16 até o versículo 18. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, por 2 vezes que ela aparece. A primeira, quando ele ora ao Senhor, e o Senhor lhe concede graça, louvado seja o nome do Senhor, para que ele faça a ressuscitação daquela criança. E a segunda é quando ele ora para que o Senhor envie fogo do céu. O que eu tiro de lição sobre isto é que oração tem poder, é que oração funciona. O caminho é o da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Rapaz, como pode um homem fazer estas coisas? Ressuscitou uma criança, orou e o Senhor mandou fogo do céu. Oração funciona. Oração funciona. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O modelo é a de Jesus Cristo. Admiro muito George Miller. George Miller está nas páginas de Orlando Boy, no título Heróis da Fé, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Ele tinha um caderno, e no seu caderno ele fazia um pedido ao Senhor, marcava o dia, marcava o que foi que pediu, e marcava o horário lá na frente, às vezes no mesmo dia, às vezes na semana seguinte, às vezes no mês ou no ano seguinte, ele marcava oração respondida. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui tem oração respondida? Quantos creem que a oração funciona? Quantos creem que o caminho é a oração? Louvado seja Deus. Aleluias. E assim George Miller escreveu apenas 50.000 oração respondida. 50.000 oração respondida. Ele roubava, fumava, bebia antes da sua conversão. Depois que se converteu, ele se tornou pai de 10.000 órfãos. Um certo dia, ele anoiteceu, dobrou o joelho e tinha ali um orfanato cheio de crianças. E na manhã do dia seguinte, não tinha pão para colocar na mesa daquelas crianças. E ele disse: Pai, eu te rogo, eu preciso que tu me atenda ainda hoje, porque amanhã eu não tenho café para dar estas crianças. Ele orou em alta voz. Uma certa mulher que era vizinha do orfanato ouviu a sua oração e disse: eu vou já fazer aquele pastor de besta, para ele pensar que foi Deus que respondeu. Ligou ainda à noite para a padaria e pediu pão com suficiência. Quando o dia amanheceu, as carroças buzinam na frente do orfanato. Ele sai, ergue as mãos para o céu e diz: Senhor, o Senhor ouviu a minha oração. A mulher não entende o agir de Deus. Diz: olha o besta, achando que foi Deus, mas foi eu que mandei os pães. Quantos entendem aqui o agir de Deus? Quantos entendem que quando o Senhor quer fazer, quando dobramos o joelho, não há quem peça, use quem usar, seja por meio de quem for, mas Ele faz. Quantos podem adorar este Deus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Uma das coisas que nos perturba por ser tão falhos, por sermos tão fracos, e no ditado popular, vacilões, não merecíamos e nem merecemos. É porque às vezes nós julgamos pela nossa pequenez ou fraqueza, que dificilmente o Senhor nos atende. E Tiago escreve, Tiago 5, 17 e 18, falando sobre este pensamento de ser homem, de ser falho, de ser um simples mortal, e como muitos dizem por aí, a hora Deus vai ouvir um comedor de feijão, conversa é essa, rapaz? Ouve. Um conselho que eu dou aos pais, mamãe, papai, quer castigar o filhinho, quer castigar a filhinha? Teremos um momento para isso, falar de mamãe, de papai, de conselho. Dia 4, se Deus permitir e nos dar da sua graça, estaremos dando uma palavra aos pais. O conselho que eu dou, nunca coloque seu filho de castigo de joelho. Se você fez até hoje, não faça mais. Ele cresce tendo aversão à oração. Ele cresce entendendo que dobrar joelhos é ficar de castigo. Enquanto não entendermos que dobrar os nossos joelhos é um diálogo com Deus. Oh, aleluia, aleluia. Não valorizaremos o poder da oração. Mas quando nós entendermos que quando nós dobramos o joelho, nós não estamos ali para bater um ponto, mas a nossa frente, diante dos nossos olhos voltados para baixo, está aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor amado. É aos pés do Senhor. É o Senhor querendo nos ouvir. Aleluia. É o Senhor nos chamando para a intimidade. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Tiago diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nem nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Quantos aqui têm orações respondidas? Quantos aqui recebem esta palavra? Ei, tu não é fraco não. Tu pode até ser fraco, mas o teu Deus é forte. Tu pode até ser pequena, mas o teu Deus é grande. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, era homem sujeito às mesmas paixões. Aleluias. Mas o Senhor o ouviu. O Senhor te ouve, o Senhor te ouve. O Senhor te ouve, o Senhor te ouve. O Senhor te ouve, o Senhor te ouve. A tua prece, os teus pedidos, a tua oração, o teu desejo, os teus projetos está nas mãos do Senhor. Ele está te ouvindo, Ele está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Te adoramos, Senhor, porque assim como Elias, nós somos sujeitos, mas o Senhor nos ouve. Aleluias. Cai por terra toda dúvida. Cai por terra toda incerteza de que o Senhor não nos ouve, porque somos sujeitos, porque somos comedores de feijão, porque somos fracos. Mas o Senhor nos ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago ainda fala, Tiago 1, 6, 7. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra ainda diz, Tiago 1, 6, 7. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa, a dúvida de que somos fracos, pequenos, falhos e comedores de feijão. E aí diz a palavra do Senhor, peça com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Nunca duvide. Quando quisermos uma coisa, primeiro, nunca pense que o Senhor não nos ouve porque somos falhos. Segundo, será? Às vezes até Deus entrega para nós uma palavra, uma promessa que o Senhor vai nos dar. E ao invés da gente dizer, como a vovó dizia, Deca. Não, a gente diz assim, será? Se o Senhor falou, em tom de dúvida. E aí, quando quisermos alguma coisa do Senhor, cai por terra todo o complexo de inferioridade diante do Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor nos ouve, e o lugar que nós devemos estar, o melhor lugar, é aos pés dele. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa, nunca duvide, nunca duvide, nunca duvide. Se você duvida, você não recebe, você não recebe. O texto a seguir diz, receberá este homem alguma coisa? Você não receberá enquanto duvidar. Diga, eu creio. Eu creio, eu não tenho dúvida. Louvado seja o nome do Senhor, que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Oração tem poder, oração funciona. O problema não está em quem responde. O coronavírus não chegou e nunca chegará a abalar o trono de Deus, porque o céu não entra em crise. O Senhor sempre foi, e continuará sendo Deus poderoso. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não duvide. Marcos 11, 23, 24. O melhor modelo de oração é aquele que você pede com fé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Estenda a sua mão, estenda a sua mão. Senhor, que a bênção do acréscimo esteja sobre o teu povo. O Senhor é um Deus de coisas grandes. O Senhor é um Deus de coisas maiores. Senhor, meu Deus, que aquilo que tem sido pedido venha com acréscimo. Às vezes é só a reconciliação do marido, mas quando pensa que não, ele é um pregador. Louvado seja Deus. Aleluia. Às vezes é só uma casa, mas recebe com carro. O Senhor é um Deus de coisas grandes. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Nunca pensou que ia ter nenhuma moto. Nunca. O Senhor deu foi um carro. O Senhor é um Deus de coisas grandes, de coisas maiores. Aleluias! Quem anda com fé sem duvidar, anda em um nível sobrenatural. Sai do nível das possibilidades. Sai daquilo que o homem diz que é possível e entra naquilo que o homem diz que não é possível. Mas para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem crê, só quem crê, só quem crê entra neste nível, entra nessa esfera. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, tu és fiel. É viver em outra dimensão. É mergulhar um pouco mais. É sair da superficialidade. Não, irmã, mas ele é desmantelado demais. Não, mas... Não. Para o homem não tem jeito. Mas entre na dimensão do impossível. É ali onde Deus trabalha. Aquilo que é possível aos homens, eles mesmos fazem. Mas aquilo que você julga impossível aos homens, o Deus do impossível fala contigo esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso passar de falar de oração sem falar na oração que eu mais admiro, o tipo de oração que eu mais admiro. 1 Samuel 1,15. As últimas palavras de Ana,
Coloca 1 Samuel 1,15. Oh, aleluia. Oh, porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Amanol é minha soul. Se não for para chorar, eu não me ajoelho. Se não for para falar em mistério, eu nem me ajoelho. Se não for para clamar, eu nem me ajoelho. Não vai servir para nada essa coisa que não passa do telhado. Derrame-se. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de se derramar. É tempo de mergulhar. É tempo de buscar. É tempo de sentir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Derramar-se é não ficar com nada. Derramar-se é se esvaziar de tudo aquilo que te perturba, é tirar toda preocupação, é tirar todo medo, toda dúvida, toda ansiedade, é tirar tudo aquilo que é nosso, é se derramar e dizer: Senhor, está aos teus pés o meu medo, a minha dúvida, a minha angústia, o meu sofrimento, a minha dor. Eu me derramo agora em punho, exponho a ti. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor fala da videira, em João no capítulo 15, João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as bênçãos no enredo da história de Elias, toda bênção, toda vitória, Elias diz: Senhor, eu fiz conforme a tua palavra. Eu fiz conforme a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não duvide. Não se ache pequeno, abaixo de todo complexo. Se derrame diante de Deus e faça conforme a palavra de Deus. Oração tem poder. Oração tem poder. Oração tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. 3 coisas, eu vou pular para a terceira, já para encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. A última coisa, a segunda, deixamos para uma outra oportunidade. Mas eu quero te dizer, só citar 1 Reis 19, 3 e 4. Só passar 1 Reis 19, 3 e 4. O mal do século. Porque vendo ele se levantou, e para escapar com vida, sendo perseguido, para ser morto por Jezabel, por ter matado os profetas de Baal e os de Acera. Chegando a Berseba, volta, que é de Judá, deixou ali o seu servo e caminhou. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E pediu o quê? Para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Eu quero te dizer esta noite que depressão tem cura. Quantos creem? Quantos recebem pela palavra de Deus? Depressão tem cura. A segunda verdade, depressão tem cura. Se você ver os versículos a seguir, nós sabemos que bastou uma visita do Senhor. Passa. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come, passa. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez
e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Quantos já foram tocados pelo Senhor esta noite? O Senhor te toca esta noite. E onde estiver uma pessoa da tua família com este mal, querendo que a vida chegue ao fim, não vendo nada mais além do que o dia de hoje, porque a depressão vê o fim, a depressão não vê o dia de amanhã. A pessoa depressiva não consegue ver futuro, não consegue ver projeto, não consegue ver plano. Mas o Senhor, pela sua palavra, esta noite, te toca e diz: eu estou aqui. Come, come, come. Come, come da palavra. Come, come, come. O caminho será longo. Não será mais uma semana, não será mais um mês, não será mais um ano. Mas o Senhor te dá vitória. Abaixa a depressão, abaixa a depressão. Espírito de morte, espírito de suicídio, vai por terra. Oh, glória! É um toque do Senhor. Apenas um toque. Esse o anjo do Senhor era o próprio Senhor que o visitou e diz: ainda não chegou ao fim. Não é hoje que acaba. Os teus dias tem muitos ainda para que você viva, goze. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor coloca agora um ponto final nessa ansiedade, nesse medo. Oh, glória! Aleluia! Tem cura. O Senhor te toca nesta hora. O Senhor te toca. Louvado seja Deus. Aleluias. E a última, o Senhor te sustenta. O mesmo Deus, oh, aleluias, que disse: olha, Samaria passará por fome, porque virá tempo de seca. Mas eu vou mandar um urubu te sustentar. Vai lá para o Ribeiro de Querite. A comida eu já providenciei. Vai ser através do urubu. Ele vai te levar pão e carne de manhã e pão e carne de noite. E o que tu beber também eu já providenciei. O Ribeiro de Querite, que está de frente ao Jordão, tem água. Pode não ter em lugar nenhum, mas lá tem. Vai para lá. O Senhor é um Deus de providência. O Senhor te sustenta. O Senhor te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, além de sustentar ele em Querite, vai a Serepta. O Senhor prova que sustenta, porque chegando lá, a mulher serviu-lhe água, depois serviu-lhe o bolo, e o milagre aconteceu, porque o Senhor não sustentou só o profeta. O Senhor sustentou quem sustentou o profeta. O Senhor te sustenta. O mesmo Deus que sustentou Elias e aquela viúva manda te dizer que a tua vida está nas mãos dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Não vai faltar nada. Oh, aleluia. São muitas indecisões. O ano está acabando. E o meu emprego? O ano está acabando. Como é que vai ficar a minha situação? O ano está acabando. Não te preocupa. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos que o Senhor nos sustenta. E o salmista, no Salmo 37, versículo 25, diz o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Fui moço, agora sou velho, Davi. Mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente ou descendência mendigar o pão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos sustenta. Quantos creem neste Deus que sustentou Elias? Fique de pé, eu quero orar por você. Adore ao Senhor. Oração funciona, depressão tem cura. E o Senhor te sustenta. O Senhor te sustenta. As pessoas que não são crentes, eu faço um convite agora. O Deus de Elias te convida
O Deus de Elias está aqui. Ele te sustenta. Ele te sustenta. Ele te convida. Alguma pessoa para fazer uma reconciliação. Alguma pessoa para fazer a sua decisão. Se não há, curve a sua cabeça. O Senhor falou comigo esta noite. Oh, glória. Ele falou comigo esta noite. Preciso orar mais, porque a oração é um diálogo. Preciso entender que ou depressão, ou ansiedade, ou uma simples apreensão, eu repreendo em nome de Jesus. E eu creio e acredito verdadeiramente que o Deus que sustentou Elias naquela seca, Ele nos sustenta nesta pandemia. Ele tem nos mantido de pé. É Ele que tem te sustentado. É Ele que tem me sustentado. Aleluia. O nosso pastor disse, não sepultamos nenhum, porque o Senhor tem nos sustentado. Não importa as dificuldades, não importa a luta, mas o Senhor tem nos sustentado. Adora, Miltinho, adora ao Senhor. E você também adore ao Senhor. Uma palavra para você. Não desanime. Adore ao Senhor. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Estes dias Deus te viu chorar num canto escondido. Adore ao Senhor. Sinta a presença de Deus. Seja tocado. Você mal conseguia falar. Oh Deus. Só ouvi o teu gemido. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ó Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Ele me mandou falar que vai cuidar meu rumo. Ele está enviando o consolo. Sinta a presença de Deus. Sinta consolo. Sinta consolo. Sinta a paz de Deus em meio à aflição. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Mas o Deus que me enviou aqui, Deus é fiel, Senhor. sabe Ó de Deus, tudo. o Senhor sabe de Ele tudo. te conhece. Ele sabe de tudo. Ele conhece. Sabe Ele teu me interesse. mandou Sabe a tua falar que casa. vai Ele sabe a tua luta. mudar a seu tua angústia, o teu pedido. Oh, aleluia, o teu choro. Aleluia. Ele está enviando o consolo pra sua